Imagine um dia como qualquer outro. Você se levanta para ir para o trabalho e, chegando na empresa, encontra as portas lacradas, fechadas. A firma fechou sem aviso. Você inesperadamente ficou desempregado. Tendo obrigações para cumprir, você decide ir ao banco para sacar dinheiro e pagar algumas contas que estão vencendo. Mas chegando ao banco, eles dizem que sua conta foi fechada, sem explicação e que você não tem nenhum centavo. Você resolve voltar para casa, ainda tentando entender o que está acontecendo. Chegando perto da sua rua, você percebe vários bombeiros e ambulâncias correndo por todos os lados. Suas vizinhas estão na rua chorando inconsolavelmente. Antes de você chegar até sua casa, um dos vizinhos chama você e fala palavras que jamais esquecerá. Aconteceu tão rápido, ele diz, que não foi possível salvar ninguém. A casa de repente explodiu. Todos que estavam dentro morreram. Eu sinto muito. Todos os seus filhos estão mortos. Alguns dias passam, você acorda num lugar estranho, olhando para o seu redor, percebe que está num hospital. Você está sentindo dores terríveis e uma coceira constante. Depois de algumas horas de sofrimento, a enfermeira avisa que está na hora da visita. No seu caso, várias pessoas serão permitidas para visitá-lo. A primeira pessoa que entra no quarto é a sua esposa. Precisando muito de uma palavra de consolo e de explicação, você olha para ela com tanta esperança, nunca imaginando o que ela vai falar. Ela chega perto da sua cama e começa a gritar: "Eu não entendo a sua atitude. Sua fé não vale nada. Você confia num Deus que fez tudo isso? Amaldiçoa o nome de Deus e morra." Com essas palavras, ela sai do quarto. Enquanto você procura entender tudo isso, chegam alguns amigos seus. São velhos amigos, sempre prontos para ajudar. Agora será consolado. Mas eles entram no quarto, veem seu estado crítico e seu corpo desfigurado pela doença, e não falam nada. Ficam com a boca aberta olhando, mas não acreditam. Depois de um longo período de silêncio, um deles fala: "Você mereceu isso. Você deve ter feito alguma maldade grande, muito grande. E Deus está te castigando. Ele tirou todos os seus bens, tirou seus filhos. Ele causou esta sua doença. Ele fez tudo isso porque você é mau." Você começa a discutir quando um dos outros concorda com o primeiro. E depois o outro também concorda com eles. Não adianta discutir. Para eles, você é um detestável pecador que deve sofrer mais ainda. Essa história que eu acabei de ler fala sobre Jó nos dias de hoje. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: "E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado, está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Toca-lhe em tudo. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Jó era um homem que era o homem mais rico da sua época. O homem mais rico da sua época. A Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram as posses, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aí a gente vai ver agora como que Satanás tentou atingir as áreas da vida de Jó e que a gente vai trazer para as nossas vidas e ver essas áreas estão sendo atingidas hoje, na vida das famílias, na vida da humanidade, né? E a primeira coisa que Jó foi a sua área da sua vida que foi assolada foi os seus bens. A gente vai ver que ele era um homem muito rico, tinha muitas posses, muito gado, ovelhas, jumentas, bois, juntas de bois, né, ovelhas. Então ele tinha muitos bens materiais, muitos frutos, tinha muito dinheiro, um homem muito rico. E mesmo assim ele era temente, obediente, reto e sincero perante Deus. Então uma pessoa rica, ela não precisa ser soberba, ela pode ser temente a Deus. E continuando aqui, diz assim, que sucedeu um dia, versículo 13 de Jó, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão. E a gente vai ver agora, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. Eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer esta mensagem. Então aqui fala que os sabeus, né, tomaram a fio da espada, então os bois, né, e as jumentas. Então suas 500 juntas de bois, 500 jumentas, os sabeus roubaram, tomaram de Jó. Então ele ficou, de toda a sua fortuna, de todos os seus bens materiais, ele ali perdeu boa parte, né? Esse primeiro mensageiro que trouxe essa mensagem. Aí no versículo seguinte já diz que quando esse mensageiro estava trazendo essa mensagem, antes dele terminar de falar, veio um outro. E diz assim no versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a boa nova. A boa nova nesta nova, né? Então aqui ele já tinha perdido suas 500 juntas de bois, suas 500 jumentas, e agora um fogo caiu, né? Diz que consumiu todas as suas ovelhas, os seus moços, os seus empregados, né? Então já uma outra boa parte dos seus bens. Isso, né? Ele já te perdeu no mesmo dia. E aí logo em seguida, né? O primeiro tinha dado uma mensagem, o segundo trouxe, antes dele terminar de falar, ele trouxe essa outra notícia. E antes desse segundo terminar de falar, chegou um terceiro mensageiro, que diz no versículo 17. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. E aí os seus 3.000 camelos, os caldeus, né? Então os sabeus roubaram os 500 juntas de bois e as 500 jumentas, o fogo consumiu os 7.000 ovelhas, e os caldeus roubaram os 3.000 camelos. Então isso aí não foi um ano, 10 anos, não foi um mês, não foi uma semana. Em um dia, Jó perdeu todos os seus bens materiais, ele entrou num colapso financeiro em um dia. Então uma das áreas que o diabo, que Satanás atua, são nos bens materiais. E a gente vê nos dias de hoje que muita gente tem sido assolada nesta área, né? Na área financeira, na área dos seus empregos, de desemprego. A gente vê aí quantas notícias de desemprego a gente tem. Na área financeira, pessoas que passam sempre problemas nessa área. Então Satanás tem tentado atingir as pessoas através dessa área, a área financeira. É uma das áreas, né, que tem assolado o mundo nas últimas décadas. E aí a gente vai ver que quando Satanás tentou, quando ele foi falar com Deus, né, e falou, Jó,
Jó tem tudo, né? Ele tem bens materiais, está cheio lá de ovelhas, camelos, tem todos os seus bens, ele tem filhos, ele tem, né, uma família. Tira tudo isso dele. Então o Satanás estava dando a entender, uma tese que Satanás estava dando a entender aí é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ou seja, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem posse, é lógico que ela vai amar a Deus, né? Mas se você tirar tudo isso dela, ela não vai mais amar. Então ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E uma segunda tese que Satanás coloca é que ninguém ama mais a Deus do que a família. Então você não ama mais a Deus do que ama a sua família. Se tirarem a sua família, você vai negar a Deus, vai blasfemar contra Deus. Essas são duas teses que Satanás estava deixando a entender, estava colocando ali, né? Mas a gente vai ver que, voltando, né, aos mensageiros, chegou um mensageiro, segundo mensageiro, terceiro mensageiro. Antes do terceiro mensageiro terminar de falar, veio o quarto mensageiro, que aí ia trazer a notícia sobre os filhos de Jó. Isso está no versículo 18, né? Capítulo 1, versículo 18 de Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, que é o irmão mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então aqui a gente vê uma segunda área que tem sido o motivo de Satanás assolar as famílias das pessoas, que é justamente a família. Então, se ele não consegue atingir na área financeira, ele vai para uma outra área, ele vai na área da família. Então ali, Jó perdeu seus 7 filhos e suas 3 filhas, né? Seus 10 filhos morreram ali, no mesmo dia em que ele teve esse colapso, né, financeiro. Ele também teve um colapso, uma tragédia, né? Um acidente que matou todos os seus filhos. E aí a gente fica imaginando, né, o que se passaria na cabeça de Jó num momento desse, né? Um homem que tinha tudo do melhor, de bens e dos seus filhos, da sua família. Foi aí que no versículo 20 a gente vai ver o que aconteceu. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Raspar, né, rasgar as vestes, raspar a cabeça é um sinal de se humilhar, né? Se humilhação tinha esse sentido naquela época. Eles rasgavam as vestes, rapavam a cabeça. E lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa passagem mostra que Jó ali quebrou essas duas teses de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro e ninguém ama mais a Deus do que a família. Porque aí Satanás tentou tirar a família e o dinheiro de Jó, mas Jó quebrou essa tese de Satanás. Jó disse: no momento que eu cheguei, né, no meu nascimento, eu não tinha nada. No dia da minha sepultura, eu não vou levar nada. Então, nesse período, nesse espaço entre o meu nascimento e a minha sepultura, Deus me deu, Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui fala, né, que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, meus queridos, o diabo vem tentar nos assolar, tirando na parte financeira ou na parte da nossa família. Muitas vezes, eu tenho certeza que muitas famílias devem estar passando por esses problemas, mas temos que seguir o exemplo de Jó, porque Satanás está acusando, né? Todos os dias ele chega lá diante de Deus, quando os anjos se apresentam, ele chega lá e fala isso, né? Olha o Laércio lá, ó. Ele tem tudo, é um homem temente a Deus, mas tira a família dele, tira a parte financeira, aí você vai ver como ele vai blasfemar contra Deus. E aí o que você faria?
Deus novamente, né, no capítulo 2 fala que, da mesma maneira, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que, se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó numa chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a gente vê aqui, né, que Satanás apresentou-se de novo e falou: agora você não me deixou tocar na vida dele, mas deixa eu tocar na carne e nos ossos dele. E Satanás, né, investiu, e Deus falou assim: não, tudo bem, você pode tocar, mas poupa a vida dele, você não tem permissão para tirar a vida dele. Então a gente vê aqui que Satanás veio com uma terceira tese, né? Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então a gente vê que Jó permaneceu fiel, mesmo ele tendo agora um problema no casamento. Mas também uma outra assolação é quando, né, Satanás vem e assola a vida do homem na sua saúde. Foi onde que Satanás pediu permissão, né? Então primeiro ele foi assolar nos bens materiais, depois ele foi acionar os filhos da família, depois ele foi no casamento de Jó. Não conseguindo, agora ele foi atuar na saúde de Jó. Então, bens, família, saúde, casamento, são as coisas que têm sido assoladas, né, por Satanás e atingido as pessoas. Então a gente vai ver aqui que agora ele tocou com uma doença, né, e nesse momento Satanás veio com mais uma tese, né? Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Nos versículos 4 e 5 foi quando Satanás falou, né, para tocar nos ossos, na vida de Jó. Então a gente vê que Satanás tenta trazer mais uma tese para tentar derrubar, né? E aí aparecem os amigos de Jó. Então outra coisa que é assolado nas vidas de hoje são as amizades, né? São as pessoas, porque aqui vocês vão ver que será que esses homens eram amigos de Jó? Aqueles amigos fiéis e verdadeiros? A gente vai ler aqui. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e consertaram juntamente, vindo condoer-se dele, né, e consolá-lo. E levantando-se de longe os seus olhos e não o conhecendo, olharam para Jó e não reconheceram a figura de Jó por causa dessa enfermidade, dessas coisas, né? Ele estava praticamente desfigurado, então eles não o reconheceram. Levantaram sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram-se pó ao ar, e se assentaram junto com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então, a gente pode dizer que realmente eram amigos de Jó, né? A pessoa que ficaram 7 dias, ficaram uma semana, 7 dias e 7 noites junto com eles, não falaram palavra alguma, estavam juntos ali para consolá-lo. Então você pode dizer que esses são amigos de verdade, né? Só que aí o que aconteceu? Esses amigos começaram a
começaram a maquinar nas suas mentes, tentaram procuraram achar respostas o porquê que tinha acontecido isso na vida de Jó. Então chamaram Jó de adúltero, de ladrão, de louco, chamaram Jó de várias coisas, dizendo: não, Jó, você fez isso porque você está em pecado, você está assim porque você roubou, né, dos empregados, dos seus empregados, né? Você está assim porque você roubou os seus bens, foram roubados, porque você é ladrão, porque você é louco, na sua loucura. Então esses homens começaram a tentar achar explicações porque Jó tinha passado por essas situações. E pelo que a gente lê aqui, Jó não fez nada de errado. Jó era um homem reto, temente a Deus, né? Íntegro, e se desviava do mal. Jó tinha essas 4 qualidades que o próprio Deus falou. Então Jó não tinha feito nada de errado. E apesar de tudo, Jó permaneceu fiel. Jó não reclamou. Jó falou: nu eu vim, nu eu estou voltando, né? Eu não recebi nada. O que o Senhor me deu, o Senhor tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Ele continuou adorando a Deus. Então, que situação, né? A gente está vendo o que Jó passou, e às vezes a gente fica se perguntando: não, será que o que eu passei é tão grande, né, que eu não posso suportar? Aquele texto que eu vi no começo, eu tento se imaginar se fosse você, né? Nesse texto que eu li no começo, que seria Jó nos dias de hoje, né? Você chega, né, vai trabalhar, chega lá, você não tem mais, sua empresa não existe. Você vai no banco, você não tem mais conta, você não tem mais dinheiro. Você volta para casa, seus filhos, né, a sua casa explodiu, seus filhos morreram. Você foi parar no hospital, sua mulher chegou e mandou, né, você amaldiçoar e repreender a Deus. Aí depois seus amigos chegam para te visitar, eles começam a te acusar, tentando falar por que você fez, você se tornou isso, que você está em pecado, porque você é ladrão, porque você roubou. Que situação, né? E aí a gente vai ver que Jó chegou no fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço, eu tenho certeza que muitas pessoas possam estar se sentindo assim, vendo esta mensagem. Quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar, que é para cima. Você pode olhar, você não vai conseguir olhar para nenhum lado, para baixo. Você só tem um lugar que você pode olhar, que é para cima. Então Jó, a gente vê aqui que Jó chegou no fundo do poço. Eu tenho certeza que quando ele chegou no fundo do poço, ele começou a fazer perguntas, né? Na verdade. Deus, por que é isso? Deus, por que aquilo? Por que eu não nasci? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que eu não... né, as pessoas, a minha mãe que me desse de mamar, não tivesse leite, coisas assim. Ele queria fazer muitas perguntas. Partindo para o final agora, né, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E aí, no versículo 10, a gente vai ver a vitória. Então, Deus tem um projeto, um plano na nossa vida. E para quem é no mundo dos negócios, a gente sabe que todo projeto tem um começo, meio e fim. Né? Nas empresas, nos negócios, aí você que é empresário, você que estuda, aí você sabe, né? O projeto ele tem o início, o meio e tem o fim, né? E aqui a gente está vendo, né, o fim. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dante eles possuíam. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram ele e os consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Você vê como Deus está trazendo a providência de volta, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, né? Lembra lá, ele tinha 7.000, agora ele chegou a 14.000 ovelhas, 6.000 camelos. Eu falei no começo que ele tinha 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos, exatamente o dobro, 500 jumentos e 500 juntas de bois, né? Falei lá no começo do vídeo.
que é o que está nos primeiros versículos lá também, né? Que diz qual que era os bens de Jó. E agora ele teve o dobro dos seus bens acrescidos. E também teve, de novo, 7 filhos e 3 filhas, assim como ele tinha antes, né, que ele perdeu. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren Apuk. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viveu aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então que eu queria trazer para vocês nesta palavra, nesta mensagem, mas sobre exatamente como Satanás tenta atingir as famílias, né? Então ele tenta atingir na parte financeira, na parte das famílias com os filhos ou com o casamento, tenta atingir na saúde, né? E tenta atingir nas amizades. Então essas áreas são as principais áreas em que você possa estar sendo assolado através de Satanás. Talvez Satanás não vai atingir na sua vida todas essas áreas, mas com certeza uma dessas áreas pode você meditar aí, pode você, né, pensar agora, tentar trazer, olha, em uma dessas áreas Satanás está tentando assolar a sua vida. Em Jó ele tentou em todas e não conseguiu. Então você hoje, talvez você está sendo assolado, você tem um casamento próspero, tem filhos maravilhosos, mas você está sendo assolado na área financeira. Ou você está muito bem sucedido financeiramente, mas o seu casamento está um inferno, né? Você tem problema com seus filhos, você tem as suas amizades, você às vezes tem uma família boa, você está muito bem financeiramente, mas você está com uma doença que está te assolando. Então, é nessas áreas que nós temos que lutar, que temos que orar, que temos que interceder, porque é nessas áreas que Satanás está tentando atingir. Então pensa aí em que área que você está sendo atingido, interceda, ore, lute para vencer. É essa a mensagem para vocês. Nós estamos passando por uma área da saúde, principalmente. Nós temos orado, nós cremos que nós vamos passar por essa situação. Vamos passar porque Deus não vai nos desamparar. Mas nós temos que estar sempre prestando atenção nessas áreas. Porque o nosso final pode ser como o final de Jó. O nosso cativeiro possa ser mudado. Então o que eu peço para vocês é isso. Vamos estar orando. Aqui fala que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, né? E quando a gente está orando pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, nessa corrente de oração que estamos fazendo, você está orando pelos seus amigos, é nessa oração que você, firmado nessa palavra, que Deus pode mudar o seu cativeiro. Se você crê nisso, você permaneça em oração, permaneça orando, permaneça buscando, guerreando, lutando, pelejando, para que possamos alcançar a vitória. Amém? E aí a gente vai ver os nossos bens duplicados, Deus mudando os nossos cativeiros, Deus trazendo, né, a verdade para a nossa família. Então a nossa área financeira vai ser restaurada, seus filhos serão homens, mulheres de Deus, profetas, jovens, que têm visões, né, como diz a palavra. O seu casamento vai ser uma bênção, vai ser um casamento abençoado. Seus amigos serão os melhores amigos, aqueles amigos de verdade que ficam, né, no momento difícil, eles estão lá com você durante 7 dias e 7 noites. Estarão juntos lá para te dar o conforto. Amém? Então fica essa palavra, vamos continuar orando e que Deus nos abençoe sempre. Amém? Muito obrigado.